Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, 1º de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Segundo ataque ao sistema de comunicações espaciais de Putin. A Suécia alerta para perigo russo no flanco nordeste. E a Rússia fecha postos de fronteira ferroviária com algumas nações do Ocidente. A Ucrânia demonstra mais uma vez sua impressionante capacidade de destruição de longo alcance ao golpear, pela segunda vez em apenas 8 dias, o coração da inteligência espacial de Moscou. Foi bem recente, e o interessante é que entraram, não tinha defesa aérea e arrebentaram com tudo. Tal como fizeram a primeira vez, foram para arrematar agora o que continuava um pouco em pé. A ação cirúrgica das forças ucranianas contra o Centro de Comunicações Espaciais de Dubna prova a superioridade tecnológica e tática ucraniana na linha de frente. Ao mesmo tempo em que o Serviço de Inteligência da Suécia emite um alerta severo sobre o perigo de longo prazo pelos planos militares expansionistas da Rússia contra membros da OTAN. A resposta russa se traduz no fechamento imediato e desesperado de suas fronteiras ferroviárias em países como a Finlândia, Estônia e Letônia. A geopolítica da guerra está mudando de forma irreversível e você não pode perder nenhum detalhe neste avanço avassalador das forças ucranianas. E nesta guerra, o mapa geopolítico mundial está mudando. Assista a este vídeo completo até o final para entender a magnitude do que está acontecendo. Agora mesmo, dê um like e compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Espero que vocês estejam motivados a fazer aquele acordo, né? Eu continuo trazendo a verdade e um feedback, na realidade, que vocês estão me dando, significa que estão gostando, vocês se inscrevendo, dando like e compartilhando. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O ataque devastador ao Centro Espacial de Dubna. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou de forma oficial a execução bem-sucedida de um segundo ataque devastador contra o Centro de Comunicações Espaciais de Dubna, localizado na região de Moscou. Esta operação de alta precisão, realizada em 30 de junho, faz parte da implementação gradual do plano de sanções militares de longo alcance que Kiev está impondo contra a infraestrutura de guerra da Rússia. O Centro de Comunicações Espaciais de Dubna está situado a cerca de 500 quilômetros de distância da fronteira da Ucrânia e atua como uma instalação vital para a coordenação, logística e inteligência militar das forças russas que ocupam os territórios ucranianos. Este foi o segundo ataque bem-sucedido em um intervalo de apenas 8 dias, demonstrando a fragilidade das defesas aéreas russas na própria capital. No ataque anterior, ocorrido em 22 de junho, as forças ucranianas já haviam danificado seriamente uma valiosa antena de comunicações via satélite Mark IV, de 32 metros de diâmetro, além do prédio principal de controle operacional. Zelensky revelou que a Ucrânia também atingiu recentemente outros 4 centros de comunicações via satélite semelhantes, pertencentes à infraestrutura militar da Rússia, localizadas na região estratégica de Moscou e Vladimir, quer dizer, são próximas, porque Vladimir é a província onde fica São Petersburgo, né? E Moscou, ali são vizinhas, são muito próximas, e ela destruiu então mais esse número de estações igual a essa que foi destruída ontem em Dubna. O comando militar ucraniano já prepara novas operações contra instalações de inteligência espacial e comunicações da Rússia, com o objetivo claro de sabotar a capacidade russa de coordenar ataques. Isso deixa o Kremlin, o ditador da Rússia, não preocupados, deixa eles desesperados, que eles não têm como segurar esses ataques ucranianos. Enquanto a capital da Ucrânia avança, o prefeito de Moscou, Sergei
Sobyanin tentou minimizar o impacto, alegando que as defesas interceptaram 61 drones que se aproximavam da capital russa. No entanto, os relatos confirmam explosões e danos severos na região, incluindo a destruição parcial de estruturas civis e militares provocadas pelos drones ucranianos e falhas nas interceptações russas na cidade de Yogorelsk também aconteceram. Ao todo, o Ministério da Defesa da Rússia admitiu que uma onda massiva com 419 drones ucranianos atingiu o território russo e as áreas ocupadas na península da Crimeia durante a mesma noite. Então isso é impressionante, essa escala de superioridade da Ucrânia, é uma superioridade ofensiva que está se vendo agora, depois de mais de 4 anos dessa guerra provocada pelos próprios russos, que agora não têm condições de defender e nunca imaginavam que isso estaria acontecendo. A Rússia está do ataque, passou para a defensiva e não tem mais como retornar ao ataque como ela fez nos 2 primeiros anos de guerra. A ameaça da Rússia ao flanco nordeste da OTAN. O chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar da Suécia, o senhor Thomas Nilsson, afirmou que a Rússia continuará sendo uma ameaça severa à segurança global, mesmo após a saída de Vladimir Putin no poder. O confronto estratégico entre a Rússia e o Ocidente é classificado pela inteligência sueca como algo profundo, estrutural e de longa duração, sem possibilidade de retorno ao estado anterior. A análise sueca indica que o controle político de Putin sobre a máquina de guerra russa permanece firme no momento, porque a oposição foi desmantelada por meio de exílio, de prisões e de assassinatos orquestrados pelo regime. É claro, o Putin não deixa ninguém da oposição participar de eleições. Ele prende, ele assassina, tal fez como Navalny na própria prisão, né? E entre outros que, seguido, caem de janelas, comem algo envenenado, etc. A inteligência militar da Suécia alerta que a Rússia mantém planos ativos em seus arquivos para expandir a presença de tropas e armas ao longo de todo o flanco nordeste da OTAN, abrangendo desde o norte da Finlândia até o sul da região. Bom, eu tenho um reparo na minha análise. Eu repeti o que disse o chefe da inteligência, o senhor Nilsson, da inteligência sueca. Eu acho que a Rússia continuará, sim, sem dúvida. Mas por isso é que a OTAN erra, a União Europeia erra, né? Se eles não querem participar como OTAN dessa guerra, tudo bem. Mas eles têm que dar mais condições para a Ucrânia, porque tem que desmantelar a Rússia. Se você desmontar a Rússia, ela não vai fazer isso. A Rússia tem que ser menor e mais fraca. Ela tem que não negociar, porque ela está perdendo. Não é o momento de parar para negociar agora. Como a Ucrânia está vencendo, está dando grandes prejuízos. A Rússia está na lona considerando a economia. E a Rússia está na lona considerando, vocês vão ver nos próximos vídeos, inclusive, considerando o teatro de operações. Então, eles estão mal. Então, tem que ficar pior, né? Tem que ficar pior, pior, pior 1000 vezes. Então, é isso que tem que acontecer, que tem que continuar. E a Europa tem condições de ajudar mais. Tem que ajudar 10 vezes mais. E aí negociar nas condições de rendição total, capitulação e impor condições, para que ela não volte a se fortalecer, para que ela não seja tão grande como ela é. Então isso que a Europa erra, né? Eles acham que querem parar a guerra e tal. Tem seu preço a guerra, sem dúvida nenhuma, mas não foi a Ucrânia que começou, e ela é uma ameaça à Europa, porque se ela tivesse, como o Putin queria, conquistado a Ucrânia em 1 mês, ou mesmo que fosse em 1 ano, 2, ele estaria se fortalecendo para incomodar a Europa, para incomodar a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Polônia, entre tantos outros países. Quem sabe ia querer voltar a ter Berlim Oriental, como ela tinha. Quem sabe ela quereria até outros países, ia querer, né? Então, essa é a questão que eu acho que a Europa não é muito consciente disso. Eles querem parar a guerra, estão pensando em orçamento. Sim, é importante, mas tem um preço. Você vai ter que gastar de novo daqui a alguns anos. Porque agora a Rússia agora não tem condição mais de atacar ninguém. Por isso teria que ser detida agora. Mas como é a detenção agora, é a vitória total sobre a Rússia. É vitória total e a rendição total, não negociação. Agora o Putin quer negociar, porque a economia está quebrada. Mas não teria negociação na minha acepção. Tem um bando de medrosos aí, né?
Embora a Rússia priorize recursos militares para tentar conter o avanço ucraniano, a expectativa é de que os russos iniciem essa expansão na fronteira nórdica assim que conseguirem recuperar parte de sua capacidade material. Vai demorar alguns anos, mas se deixarem, eles vão fazer isso. Como resposta, a Rússia é assim desde que é Rússia, desde há mais de 800 anos. Como resposta direta a esta postura agressiva, a Suécia abandonou décadas de neutralidade militar, ingressou oficialmente na OTAN em março de 2024, fortalecendo a defesa coletiva junto com a Finlândia contra a Rússia. Imagens de satélite recentes obtidas pela mídia nórdica comprovam que a Rússia já iniciou a expansão de sua infraestrutura militar pesada perto da fronteira finlandesa. Quer dizer, os caras querem guerra, né? Mesmo que estão mal agora, estão gastando dinheiro que não tem para fazer isso. Moscou tenta justificar esse movimento de tropas como uma resposta à adesão da Finlândia e da Suécia, aliança ocidental, emitindo duras críticas diplomáticas contra as duas nações. Pô, ele quer mandar em todo mundo, né? O Putin que não, você pode entrar na OTAN, você pode ir para a União Europeia, você não pode. Né? Um maluco, é um narcisista, criminoso. Mesmo assim, diante das ameaças russas, a Suécia segue firme como um dos maiores parceiros da Ucrânia, tendo anunciado um aporte financeiro extra de 108 milhões de dólares em ajuda militar direta para as forças ucranianas. E o bloqueio ferroviário russo nas fronteiras nórdicas, como um reflexo claro do aumento da tensão e o isolamento, a Rússia decidiu fechar temporariamente os seus principais postos de controle ferroviários na fronteira com a Finlândia, Letônia e Estônia. Pronto, era a União Soviética. Nos 80 anos, a União Soviética era assim, fechada, e agora Putin já colocou mais aprofundadamente a Rússia como a União Soviética. Ninguém sai e ninguém entra. A partir de 1º de julho, hoje, não haverá mais nessas fronteiras a circulação de trens. A ordem oficial emitida pelo governo da Rússia determina a suspensão completa da circulação de pessoas, de veículos, de mercadorias e de cargas a partir do dia 1º de julho. A maior quantidade de bloqueios ferroviários atinge diretamente a fronteira com a Finlândia, paralisando entroncamentos e transportes cruciais, localizados em Vyborg, Vyacheslav, Lutia, São Petersburgo, Filansky e Svetogorsk. A circulação ferroviária também foi totalmente interrompida no trecho que liga a Rússia à Estônia através do posto de Pechori-Pshiksky, como a rota para a Letônia no posto de Pyatalovo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia recebeu ordens diretas para notificar os governos referidos sobre a suspensão dos serviços ferroviários, mas o regime de Moscou não apresentou nenhuma justificativa oficial para os fechamentos. Essa decisão ocorre em um momento onde líderes europeus avaliam o real poder do agressor russo como o presidente finlandês Alex Stubb, que minimizou os riscos de um ataque direto contra o artigo 5 da OTAN. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia corrobora esta visão, apontando que a Rússia não possui capacidade militar nem intenção de lançar uma ofensiva militar a curto prazo. Claro, a Ucrânia deixou ela de joelhos, ela está indo de arrasto. Então essa é a questão, né? O foco atual dos russos, na minha opinião, é tentar reconstruir suas forças armadas desgastadas pelo combate na Ucrânia, observando com extrema preocupação o forte progresso de rearmamento em andamento nas nações da Europa. Justamente a Europa começou a se rearmar por quê? Porque Putin ameaçou a todos, invadiu a Ucrânia. O primeiro passo porque invadiu a Ucrânia. Ninguém esperava isso. Ele não precisava fazer isso. Mas é um arrogante. Ele não quer amigos. Ele não anda com amigos. Ele é um interesseiro. Putin é traidor. Ele não honra nada, não honra nenhum contrato. Teria que ter honrado o Acordo de Budapeste e ele deveria defender a Ucrânia. Mas ele é o inimigo. Ele é o inimigo da Europa, é o inimigo do mundo. Os novos ataques certeiros desferidos pelas forças ucranianas contra o complexo espacial de Dubna comprovam que a Ucrânia possui a iniciativa estratégica e os meios para golpear a Rússia onde mais dói para ela. E ali doeu muito. Doeu muito e eles perderam muito em comunicações via satélite e principalmente que a Estação Espacial de Dubna representava muito no teatro de operações. Isso é uma coisa vital para a Rússia. A guerra é cruel,
Na minha opinião, é difícil, mas ela foi imposta pela Rússia. Mas a Ucrânia mostrou que conseguiu reconstruir, ela tem superioridade tática, ela tem superioridade estratégica, né? Ela está hoje prevalecendo no terreno, em todo o teatro de operações. E eu acho que, continuo apenas, vou repetir o que eu disse no início, a Rússia tem que ser acabada. Né? Não, ela vai existir como Rússia, mas não pode ser essa potência que ela quer ser e que ela mostrou que não é. Mas ela tem que diminuir mais para não poder ameaçar mais ninguém. É a única maneira. Senão ela vai continuar fazendo isso. É um garoto de esquina, de briga, gangue. Putin é um gangster. Como eu disse, chama ele e o pessoal do Kremlin de gangsters. Eles são assim, desde que a Rússia existe. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.